Boa noite, grupo querido! Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Hoje, para um dia especial, porque a gente vai iniciar mais um livro juntos. Esse livro aqui. Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia do criador da constelação familiar. Esse grupo de estudos, ele se encontra sempre nesse link do Zoom, nesse mesmo horário, todas as terças-feiras. O pessoal que está aqui assistindo tem a oportunidade de fazer perguntas, de compartilhar, de colocar, né, fazer colocações. No decorrer da leitura, tem um momento, tem a pausa. Quem não conseguir falar, pode deixar também no chat. E depois, essa gravação ela é disponibilizada no canal do Hamilton. Os outros livros, a leitura dos outros livros está disponibilizada no canal da Alice Satin, e a partir do livro Olhando para a Alma das Crianças, todo mundo pode fazer lá essa busca no canal do Hamilton. Lembrando que a ideia original desse grupo maravilhoso, e eu sou muito grata à Cris, que hoje está aqui conosco, que me apresentou esse grupo. Cris, minha gratidão eterna a você. Essa ideia maravilhosa é do Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez, faz e continua fazendo parte, né, no nosso coração desse encontro. E nós gostamos sempre de lembrar, com alegria, do Renato Bertatti, da Alice, do Osvaldo, do Renê e do Marcos Castro. O Renê hoje está aqui também, prestigiando o nosso encontro. E hoje o nosso encontro será acompanhado pelo Marcos Castro, temos um leitor, o Eurico, e então é isso, acho que eu não esqueci nenhum recadinho. Se eu tiver esquecido, Marquinhos, por favor, você complementa. Com muita alegria e sem mais delongas, eu te passo a palavra, porque eu acho que a gente está iniciando uma nova super jornada aqui. Obrigado, Lari, por você também estar aqui conosco sempre. Olha, hoje eu vejo algumas carinhas novas aqui no grupo, então sejam muito bem-vindos. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz quando saiu, assim, que nós iríamos ler esse livro aqui, né? Lá no meu íntimo eu queria que fosse esse aqui. Tô confessando algo aqui, assim, para vocês. Mas só porque também ele traz, né, essa conexão profunda assim com o Bert Hellinger e com essa vida, com essa história e o trabalho que ele desenvolveu. Então eu fiquei bastante feliz. Que bom que a gente vai fazer essa leitura. Hilário, você já agradeceu todos, só reforça esses agradecimentos. E hoje, feliz também porque o Renê está aqui já desde o início conosco. Aí eu fico super tranquilo, né? Porque a Cris não tá aqui, ó. É outra Cris, viu? Cris Leandro, que é nossa amiga da pós-graduação aí, da constelação. Mas a Cris, eu ia conversar com ela hoje, que eu vi a última aula e ela falou assim ela falou que eu tava deixando as coisas pro Renê lá, que eu dei uma cutucada nela, né? Aí eu ia conversar com ela aqui hoje, mas ela não tá aqui nesse começo. Depois a gente conversa. Eu vou falar, Cris, depois nós vamos conversar. Obrigado, gente. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês. Se o nosso Renê quiser falar alguma coisa, algo do livro, fica à vontade, Renê. Imagina, Marcos, hoje é contigo, né, com vocês. Realmente eu passei porque, né, o Hamilton, ele fez uma grande divulgação aí, né? Todos, vocês, na verdade, fizeram uma grande divulgação, né, para esse livro, né, para essa sequência de estudos que nós começamos aí com o querido Renato Bertatti, né, Alice, bom, todos os nomes que a Larissa sempre lembra também, né, e é um prazer, né, estar com todos vocês aqui, realmente muitos rostos novos, né. Qualquer dúvida que aparecer aí, Marcos, Larissa, em relação ao alemão, a gente vai fazer novamente aquele jogo, vocês estão no português, eu estou no alemão, qualquer coisa que aparecer a gente instala aí. Ó, a Larissa já pegou os dois, perfeito. Qualquer coisa a gente pergunta para a Larissa então, Renê, agora, já que ela está ali. Então nós vamos perguntar as traduções para a Larissa, viu, Larissa? Ó, nós falamos aqui dos novos, mas os velhinhos têm um lugar no nosso coração aqui também no grupo, viu? Não vamos esquecer dos nossos velhinhos aqui que nos acompanham, não.
Bom, eu acho que não ficou dúvida, porque encerrou, né, Lari, o livro passado. Vi que foi bem bacana a discussão suscitada do grupo anterior, o prévio aí, né, com relação aos nomes, assinatura e tudo mais. Então foi muito legal esse nosso encontro e essa riqueza que traz esse debate aí. Então, se o nosso leitor Eurico quiser começar, ou se não tiver algum aviso mais, Lari, podemos começar. Boa noite a todos. Palavras primordiais, Órfico. Como no dia em que te deu ao mundo, estava o sol saudando os planetas. Cresceste de imediato sem cessar, cumprindo a lei segundo a qual chegaste. Assim tens de ser, de ti não podes escapar. Assim já diziam as sibilas, assim os profetas, e nenhum tempo, nenhum poder destrói a forma cunhada que vivendo se desenvolve. Johann Wolfgang von Goethe. Prefácio. Eurico, só falar assim, para não pular algo que o Bert Hellinger trouxe aqui, e que mostra também todo o amor dele. Na página anterior, ele dedica o livro, né, para Sophie, meu grande amor. Então, deixar também a dedicatória aí a essas mulheres fortes e que acompanham, né, e que, nas palavras do Bert lá atrás, dizia assim, sustentam o futuro. Então, colocar essa página aqui também, esse agradecimento do Bert, porque é de uma grande coragem e de um grande amor também deixar uma declaração assim, e que serve para vocês também, mulheres. Para Sophie, meu grande amor. Prefácio de Bert Hellinger. Quem como eu faz uma retrospectiva de quase um século de vida, tem mesmo muito o que contar. Por isso, há tempos, minha esposa Sophie me pediu para escrever minha autobiografia, mas recusei sem pestanejar. Em minha opinião, o que eu tinha a dizer já constava dos meus mais de 100 livros escritos por mim. Isso porque, com o fim do Terceiro Reich, minha trajetória de vida já não era mais determinada por circunstâncias externas, e sim por meus conhecimentos e pensamentos, que segui com firmeza e compartilhei de várias maneiras. Como não sou estrela de rock, nem ator de Hollywood, que gostam de se expor, de expor sua vida privada, eu não via nenhuma razão para falar mais a meu respeito. Contudo, alguns fatos ocorridos em minha vida despertaram boatos e especulações. Um ex-sacerdote de quase 80 anos que se separa da mulher para se casar com outra bem mais jovem, logo se torna, junto com a sua companheira, objeto de conjecturas. Nem Sophie nem eu chegamos a nos pronunciar a respeito. Tampouco rebati ataques à minha esposa. Em vez disso, concentrei-me em meu trabalho, pois tenho a convicção de que aquilo que tem feito e que tem efeito acaba prevalecendo. E assim aconteceu. O que então teria me levado a mudar de ideia e escrever minha biografia? Em primeiro lugar, a perspectiva da minha idade e o meu percurso necessariamente vinculado a ela. Em 2018, transferi para a Sophie todas as minhas atividades profissionais, como as escolas e a editora que levavam o meu nome. Há quase 20 anos, desenvolvo com ela a constelação familiar e dou palestras no mundo inteiro. Contudo, cabe perguntar até quando terei condições de realizar esse trabalho. Embora eu goze de boa saúde, sinto que os anos me cobram seu tributo. A força diminui, o corpo e a mente pedem períodos maiores de recuperação. Isso não me deixa triste,
pois acho que após tantos anos de trabalho intensivo, também mereço mais descanso. Por isso, já neste ano, limitei minhas viagens, deixando cada vez mais a cargo de Sophie a condução dos seminários. Nesse meio tempo, ela seguiu à frente e eu atrás, também na evolução ulterior da constelação familiar. O caminho que ela tomou e os conhecimentos que busca enchem-me de admiração e alegria. Ao assumir todas as minhas atividades profissionais, minha mulher também recebeu um pesado fardo que exige muito de seu tempo, de sua energia e de sua inspiração. Sua disposição para embrenhar em tudo isso é um sinal de seu amor por mim e sua identificação com a constelação familiar. Quem teve a chance de encontrar uma parceira como essa, tirou a sorte grande. Mas será que estou autorizado a impor-lhe esse outro encargo de falar por mim mais tarde, quando eu já não estiver aqui, sendo que isso pode acontecer a qualquer momento? Responder em meu lugar a perguntas relacionadas à minha pessoa, por assim dizer, resolver por mim o que já não tenho vontade de realizar? Não tenho o direito de fazer isso, e ainda que ela assumisse todas essas tarefas em meu nome, receberia crédito? Não a acusariam de parcialidade, expondo-a a mais dificuldades? Por essa razão, chegou a hora de eu mesmo explicar a minha história e, assim, esclarecer alguns pontos. Ao mesmo tempo, eu tinha consciência de que, para uma obra tão abrangente como a minha autobiografia, precisaria de ajuda. Na minha idade, é muito difícil passar semanas sentado na frente do computador para transpor ao papel as próprias vivências. Então, um feliz acaso veio em meu auxílio. Embora eu não acredite em acasos, mas concorde antes com os conceitos de sincronicidade ou coincidência empregados por Carl Gustav Jung, depois de passarmos algum tempo tratando do tema da autobiografia, Sophie e eu recebemos certa noite um telefonema de Christina Niederkoffler, amiga muito próxima e diretora da Hellinger Schule, na Itália. Havia muitos anos, Cristina conhecia a jornalista e escritora Hannelore Heilmann, que durante a sua formação em constelação familiar participava de vários seminários na Itália. Nesse dia, Hannelore Heilmann dirigia-se a ela com a ideia de escrever minha biografia e pedira-lhe para intermediar um encontro com a mulher e comigo. Já no dia seguinte, Cristina veio à nossa casa para conversar melhor sobre o assunto. 4 dias depois, Hannelore Heilmann chegou para passar 2 semanas conosco. Sugerimos-lhe que colaborasse com a autobiografia que eu havia planejado, ideia com a qual ela concordou de imediato. Poucos dias depois, recebemos por vários dias a visita de meu grande amigo Rüdiger Rogol, neurologista, psiquiatra, psicoterapeuta e, no passado, um dos mais conhecidos especialistas em análise transacional da Europa, quem, como eu, faz a retrospectiva de uma vida tão longa, percebe que muitas lembranças estão recolhidas e trancadas no quarto dos fundos da memória. A isso se acrescenta o fato de que minha visão e minha orientação sempre se voltaram para frente. Para ter acesso às minhas lembranças, é necessária uma chave especial. E meu amigo Rüdiger Rogol tinha essa chave. Conhecia-me desde os anos 70 e compartilhou muitos acontecimentos comigo.
Desse modo, abriu muitos dos quartos em minha memória, com a frase: "Você se lembra quando?" E de repente, lá estava a lembrança de volta. Porém, foi sobretudo Sophie que a me acompanhar nessa viagem ao passado. Nos meses seguintes, Hannelore Heilmann visitou-nos com frequência para ajudar na compilação das etapas da minha vida, e Rudiger Hogel também acabava aparecendo. Assim, em meio a esse quarteto, a história da minha vida foi se desenrolando, pedaço por pedaço. Todos éramos unidos não apenas por um objetivo em comum, mas também por consideração, respeito e afeto mútuos. Impossível desejar um trabalho mais bonito. Desse modo, espero que a harmonia que acompanhou o surgimento deste livro também exerça a influência sobre o leitor e que com a minha autobiografia ele possa encontrar o caminho para uma vida mais plena e feliz. Eurico, só queria deixar o pessoal mais próximo aqui, que alguns nomes surgiram, né? E o Rudiger, esse que o Bert coloca como amigo, ele esteve conosco várias vezes já na Alemanha, né, falando, inclusive nos seminários, e era muito bonito de ver realmente essa amizade, né, do Bert com o Rudiger. E em um momento assim, o Rudiger também contou uma experiência dele lá no seminário, e ele contava para nós o quanto assim essa proximidade com o Bert Hellinger foi importante para ele, não é? De toda essa trajetória. Teve um momento que houve o falecimento da esposa do Rudiger, e ele estava num momento muito difícil assim, e ele contou assim que o simples fato de estar junto com o Bert, eles foram ouvir música, não é? Música clássica. Bert gostava bastante de Wagner, e ele conta que naquele momento assim o quanto aquela dor e aquele sofrimento foram amenizados. Então é uma história bonita dos dois, assim, de companheiros, né? De estar juntos. Ele conta aqui desde a década de 70, e várias experiências, assim, eles contam em conjuntos, e é legal que o Rudiger ainda está conosco e está nos seminários na Alemanha, né? Para o ano que vem ele já está previsto para fazer 2 dias de seminários. O seminário será em abril, porque esse ano, outubro, nós não vamos ter, né? Por conta da pandemia. Esperamos que possamos encontrá-lo, então, em abril aí do ano que vem. Então, bom, aqui só o Bert falando, né? Então não teria muito o que acrescentar. Não sei se o René quer contar alguma história, algo que viu lá no seminário. Fique sempre à vontade aí, René, para compartilhar algo. Não, tranquilo. Inclusive, esse relato que você fez, né, Marcos, ele está disponível lá no canal da Hellinger Schule, no YouTube, que é um seminário do Rudiger sobre análise transacional, e nesse ele conta essa história, né, de como foi importante não necessariamente as palavras de Bert, mas ele falava que ele olhava para o lado, o Bert estava lá, né? E sorria para ele, que às vezes também a Sophie sorria para ele. Quer dizer, ele falava, aquele silêncio me acalentava, né? É muito bonita essa palestra, uma palestra acho que de 2 horas, né? Foi muito impactante, e foi onde nós também conhecemos Rüdiger, né? Porque ele é conhecido na Alemanha, na Europa, como um dos maiores, né, nomes da análise transacional, né, como psicoterapeuta, mas não sabíamos dessa proximidade dele com Bert, né? E foi também nesse fatídico seminário, né, Marcos, que a gente teve a fantástica apresentação de Dieter Broers, que infelizmente os brasileiros não puderam acompanhar porque o tradutor ele não conseguiu traduzir, né? Foi bem complicada aquela tradução lá, né? Mas é interessante isso, porque no Training Camp vem gente das mais diversas áreas,
E esse foi um training camp bem caloroso, né? E Bert trabalhou bastante com a gente, ele ainda fez a supervisão depois também, né? Depois disso ele começou a se retirar cada vez mais, né? Então você trouxe uma lembrança bem agradável. E que vocês que estão aqui acompanhando o grupo, basta ir lá no canal da Hellinger Schule no YouTube, vocês têm acesso a esse vídeo, traduzido para o português, inclusive, espanhol, inglês, etc. O Renê, alguém já colocou aqui, ó, esse grupo é rápido. Então alguém já colocou o link aí no chat. E o Renê tá falando do tradutor porque era ele o tradutor que estava lá, tá? E foi ótimo. Acontece que era uma palestra sobre a explicação da constelação familiar sob a ótica da física quântica. Explicar a constelação familiar com todos aqueles termos técnicos quânticos, e o nosso amigo Renê estava lá e nos auxiliou bastante. Que bom que foi você que estava lá, Renê. Foi muito bom. Então, no chat aí já colocaram o link, tá, gente? Se alguém quiser acompanhar essa palestra do Rudiger, eu falo por mim que naquele momento, assim, escutar o Rudiger lá tocou profundamente, assim, porque ele é de uma generosidade, assim, incrível, sabe? Um ser, assim, que passou realmente toda a emoção daquilo que ele vivenciou junto com o Bert e as experiências que eles tiveram juntos. Então, assim, tocou bastante gente por lá. A mim também. Ok, Eurico. Bom, inclusive alguns nomes, a pronúncia pode sair meio complicada para mim, mas aí o Renê e a Larissa depois me corrigem aí, tá bom? Prefácio de Anne-Lore Raioba. Há cerca de 15 anos, meu bom amigo Holger Richter, diretor de programação de longa data da rádio RTL em Luxemburgo, contou-me suas experiências com as constelações familiares de Bert Hellinger. O que ouvi fascinou tanto que assisti a um seminário. Como qualquer pessoa, eu também tive um problema na vida, que esperava resolver com uma constelação familiar. O que presenciei nesse seminário me impressionou profundamente. Mais do que isso, não saiu da minha cabeça. Comecei a me ocupar de maneira mais intensiva do método de Hellinger e acabei me inscrevendo como aluna na Hellinger Schule a fim de aprender a ser uma consteladora. Hoje posso dizer, com total convicção, nada mudou tanto minha vida quanto as constatações de Bert Hellinger. Por isso, para mim, existe uma vida antes e outra depois de Hellinger. Muitas das minhas decisões foram influenciadas por suas ideias, o que talvez seja ainda mais importante, graças às suas constatações sobre as ordens da vida, minha compreensão das outras pessoas aumentou. O que antes me irritava em alguém, hoje consigo ver sobre outra luz. Desse modo, sou grata a Bert Hellinger, não apenas por um conhecimento maior sobre a alma humana, mas também pelo aumento da minha paz interior. Durante a minha formação como consteladora familiar, nos seminários em Brixen, no sul do Tirol, conheci Cristina Niederkoffler, diretora da Hellinger Schule na Itália. Desde essa época, tornamos-nos amigas muito próximas. Também foi ela quem me colocou em contato com Bert e Sophie Hellinger, permitindo que a ideia dessa autobiografia tomasse forma. A possibilidade de colaborar com a biografia de Bert Hellinger me encheu de profunda gratidão. No entanto, eu gostaria, sobretudo, que a minha colaboração fosse entendida como uma deferência à obra de Bert Hellinger. Nos últimos 2 anos, passei muito tempo na casa de Bert e Sophie Hellinger, em Berchtesgaden, na Alemanha, e pude reconhecer neles 2 pessoas extraordinárias,
Eu nunca tinha encontrado uma pessoa tão boa como Bert Hellinger. Também fiquei impressionada com a sua esposa Sophie, que com infindável energia dedica a sua vida à constelação familiar e nesse meio tempo a conduziu a novas dimensões com as suas próprias constatações. Tive a oportunidade de vivenciar momentos intensos e belos na casa dos Hellinger. Minha lembrança ficou marcada especialmente por uma noite de verão, quando estávamos sentados no terraço com a vista para Wattsman, também conhecida como a Montanha do Destino, que já fez mais de 100 vítimas. Bert Hellinger entoou a canção de ninar A Lua Surgiu, de Matias Cláudios. Sabia todas as estrofes de cor. A lua surgiu, as estrelinhas douradas brilham no céu luminoso e claro. A floresta está escura e silenciosa e dos prados se eleva a bela névoa branca. Como está quieto o mundo, envolvido no crepúsculo tão acolhedor e gracioso, como um quarto tranquilo onde as preocupações do dia devem ser esquecidas no sono. Vede a lua ali no alto? Dela, tarde. No entanto, é redonda e bela. Assim são muitas coisas, das quais rimos, confiantes, porque nossos olhos não as veem. Nós, orgulhosos filhos dos homens, somos vaidosos e pobres pecadores, e não sabemos muito. Tecemos uma teia de ar, buscamos 1000 artifícios e passamos longe do objetivo. Deus, faz com que tua salvação olhe por nós. Não permitas que confiemos em coisas passageiras, nem nos alegremos com vaidades. Faz com que nos tornemos simples e diante de ti, nesta terra, sejamos devotos e felizes como crianças. Por fim, que nos leve desse mundo sem aflições, mediante uma morte branda, e depois que nos levares, nos permitas chegar ao céu, ó nosso Senhor, nosso Deus. Na última estrofe, Sophie Hellinger uniu-se a ele, em voz baixa, ambos cantaram juntos no crepúsculo. E assim, irmãos, repousai, em nome de Deus. Frio é o ar da noite. Poupa-nos, Deus, das nossas penas e permite-nos dormir em paz, a nós e a nossos vizinhos aflitos. Após um momento de silêncio, Bert Hellinger disse: foi um dia maravilhoso. Era o que dizia ao final de cada dia. Certa vez, quando Sophie Hellinger foi me buscar no aeroporto, em Salzburgo, disse-me no caminho da sua casa: agora este é seu segundo lar. E isso me emocionou muito. Obrigada, Sophie. Obrigada, Bert Hellinger. Com a minha autobiografia, iniciei uma viagem ao passado que conduz ao presente. O homem encontra a criança, a velhice encontra a juventude. O fim próximo encontra o começo. Percorri minha vida, que se encerrará em um círculo ao qual ainda falta um último pedaço. Esse pedaço é o futuro, do qual me resta apenas um pouco. Olho para ele sem melancolia, pois muito tempo me foi dado, um tempo rico que pude moldar enquanto ele me marcava, com todos os acontecimentos e todas as pessoas, com todos os conhecimentos e pensamentos. Assim, hoje olho esse tempo com muita gratidão e humildade. Ele foi bem intencionado comigo. Posso seguir? Pode, eu só vou comentar assim que esse texto agora deu uma transportada aqui, assim, sabe? Fui um pouco lá para aquela
região. Quem conhece ali, assim, essa cidade chama Berchtesgaden, é uma região muito bonita e tem essa montanha mesmo, assim, e da casa dos Hellinger, eu não estive lá, mas você consegue avistar. Então eu fiquei aqui junto com a Hannelore e com a Sofia agora ali, assim, ouvindo um pouquinho do Bert Hellinger. E eu só queria colocar para alguns que não conhecem, o Bert Hellinger, ele faleceu em 2019, tá? Em 19 de setembro de 2019, um pouco antes do nosso seminário, o ano passado, o Bert faleceu, e então ele teve essa oportunidade de estar junto, né, com a Sofia, com a Hannelore, que foi convidada para fazer essa autobiografia. E é bem interessante também dizer, porque o Bert, ele sempre falava assim, ele realmente ele não queria fazer essa biografia. Já foi convidado várias vezes assim para fazer. E ele dizia com tamanha humildade assim, não sou eu o importante. O que é que eu vou ficar escrevendo sobre mim? E depois, se vocês pegarem aqui lá no comecinho, ele fala, mas e agora? Né? Porque o Bert também, assim, ele sempre sabia esse próximo passo. Ele falava que ele tinha esse próximo passo com clareza. Vou deixar isso e esse encargo para a Sophie, porque o tempo todo também eles eram cobrados por isso, né? Bert, escreva algo sobre a sua autobiografia. E então Bert mais uma vez toma para si, não é? E começa e dá esse passo para escrever esse livro. Então foi muito bacana esse começo que ele trouxe para nós aqui. Posso seguir? Infância e juventude. Nasci em 16 de dezembro de 1925, em uma noite de lua nova, na pacata cidade de Leimen, perto de Heidelberg. Meus pais, Albert e Anna, deram-me o nome de Anton. Embora eu não entenda muito de astrologia, parece que ela estava certa em suas previsões, talvez fortuitas, em relação à data do meu nascimento. Segundo dizem, quem nasce em noite de lua nova tende a marcar o mundo com seus ideais e sua personalidade. Afinal, dizem que o sagitariano não se submete, permanece sempre o que é, gosta de arrebatar os outros com o seu entusiasmo, mas também de desafiá-los. Além disso, defende incondicionalmente aquilo que considera verdadeiro e correto. Ao longo de minha vida, exprimi o que considero verdadeiro e correto, muitas vezes sendo advertido das consequências, com as quais sempre estive disposto a arcar. Não me dispus a me curvar, apenas a obedecer. Quem se curva perde sua grandeza e sua dignidade. Assim, já na juventude, não me curvei ao cruel sistema nacional socialista e me tornei alvo por ser considerado um potencial inimigo público. No entanto, obedeci às leis da Igreja Católica, pois estavam em sintonia com a minha consciência. Quando já não pude obedecer-lhes, renunciei ao sacerdócio, contra todas as resistências. Do mesmo modo, nunca me preocupei com opiniões alheias, pois estas são padrões estanques de pensamentos, presos a preconceitos e cujo único objetivo é encontrar aprovação. Mais tarde, munido de suas opiniões, alguns me atacaram, mas não me desviaram do meu caminho. Sempre estive aberto ao melhor argumento em contrário. Ao lembrar a minha infância, vejo que passei muito tempo dividido em uma função de minhas condições de vida em diferentes épocas e até em idade avançada, como outras pessoas, várias vezes também me posicionei de uma nova maneira em relação aos meus pais. Somente assim consegui compreender a dimensão do amor deles. Na metade de minha vida, dediquei-me apenas aos meus pais com gratidão e humildade. Todo mundo acredita, por exemplo, que o relacionamento com a própria mãe é bom. Porém, ao examiná-lo com mais profundidade,
reconhece que essa mera opinião não é o suficiente. Não se trata apenas de pensar ou achar que o relacionamento com a mãe é bom, e sim de sentir isso intensamente em seu íntimo e com plena convicção. Quanto mais alguém enfrenta situações como essas, por exemplo, o que vivenciou com a própria mãe, tanto mais frequentes são as lembranças de mágoas antigas que ainda não cicatrizaram. Somente quando as esquecer e não se lembrar mais delas, mesmo que queira, é que se poderá falar de cura. Tenho firme a convicção de que todo indivíduo pode observar processos como esses em si mesmo. Também tenho certeza que, por meio de diferentes constelações, é possível entrar em ressonância com a própria mãe e assim permitir que aflorem situações reprimidas, das quais já não se tem consciência. De certo modo, um acontecimento antigo é acionado e resolvido em suas consequências. Trata-se de um processo que dura uma vida inteira. Com efeito, cada passo tem seu próprio ponto de partida, sempre determinado pela relação modificada com a mãe. Do mesmo modo como nunca se pode entrar na mesma água de um rio. Passei os primeiros anos da minha vida até o início da escola em Lehman, na cidade natal dos meus pais, que na época contava com apenas 4.000 almas. Meu pai era engenheiro e trabalhava na fábrica de cimento local, atualmente conhecida como Heidelberg Cement AG. Meu avô materno já havia sido funcionário dessa mesma fábrica, porém como trabalhador braçal. A família vivia em um bairro operário, antigamente chamado de Colônia Operária, tal como conhecidos bairros da siderúrgica Krupp, em Essen. A partir de 1900, esse bairro foi erguido na propriedade particular de Friedrich Scott, patriarca da empresa. Ele próprio chamou esse projeto de construção de habitações para bons beneméritos trabalhadores. Assim disso, toda a família havia recebido da fábrica um pedaço de terra, na qual eram plantados frutas e legumes para a própria subsistência. Meu avô tinha algumas galinhas e um porco. Por assim dizer, era uma transição da era rural para a industrial. Da manhã à noite, o trabalho na fábrica determinava o dia, estendendo-se posteriormente para o campo. Quando nasci, meu avô já havia se aposentado. No entanto, como convivi por muito tempo com meus avós antes de ingressar na escola, cresci nesse ambiente e nessa vida de pessoas simples. Para nós, crianças, éramos muitas, isso era um idílio. Tínhamos à nossa disposição um prado e uma praça com árvores que davam sombras. E com muita naturalidade podíamos entrar e sair da casa de diferentes famílias, como se a elas pertencêssemos. Era quase uma grande família. A vida dessas pessoas tinha algo especialmente acolhedor e sincero. Isso me marcou por toda a vida. Até hoje sinto Lehman como meu lar. Ainda hoje me lembro do zumbido monótono do teleférico e do leve estalo de suas 265 caçambas verdes que balançavam lentamente ao passarem pelos postes, transportando o calcário altamente concentrado por cima dos telhados de Lehman, pelos 6 quilômetros que separavam as pedreiras da fábrica de cimento. Sempre tive a simpatia pelo que é simples e modesto. Mesmo nos tempos de prosperidade, as tentações do dinheiro nunca me atraíram. O apego pela minha terra e o trabalho persistente e disciplinado determinaram minha vida. O que me deixa feliz
Não é a gastronomia refinada, mas uma boa batata ou uma das refeições preparadas por minha esposa, especialista em ervas. Em uma vez, de um sedã novo, é um automóvel de 20 anos que encontra em nossa garagem. Ele ainda cumpre bem a sua função. Por que comprar um novo? Meu luxo é uma bela casa com vista para o imponente cenário de Watman. Muitos alpinistas perderam a vida nessa montanha do destino. Em nossa residência, há quartos de hóspedes para amigos e parentes que costumam nos visitar, com os quais comemos na cozinha ou na varanda, sentados à mesa simples de madeira. Com frequência, acompanham Sophie e eu no passeio diário da tarde ao longo de um riacho nas proximidades. Ele nos dá força e paz interior. O prazer de estar em meio à natureza e a comunhão harmônica e inspiradora com outras pessoas são imunes ao poder do dinheiro. Quando eu tinha 5 anos, meus pais mudaram para a colônia, com o meu irmão Robert, 2 anos mais velhos, e minha irmã Mariane, de 2 anos mais nova, deixando-me com meus avós, até eu iniciar a escola. Quando soube do real motivo disso, suponho que desse modo meus pais quiseram amenizar um pouco a despedida para meus avós. Embora eu gostasse de viver com eles, a separação dos meus pais foi para mim um profundo corte. Senti-me abandonado e preterido, pois Robert pôde mudar-se para a casa nova. O fato de Mariane também ter podido ficar com meus pais não contou muito para mim. Afinal, ela era a caçula, já meu irmão era visto por mim como um concorrente. Por muito tempo, a obrigação de ficar com meus avós prejudicou sobretudo meu relacionamento com minha mãe. Mais tarde, muitas vezes observei esse efeito dentro das constelações familiares de clientes que viveram uma situação semelhante. A essa situação dei o nome de movimento interrompido precocemente em direção à mãe. O que esse movimento interrompido em direção à mãe significa para o indivíduo? A vida vem até nós passando primeiro pela mãe. Assim como aceitamos nossa mãe, aceitamos nossa vida. Seja o que for que tenhamos a criticar em nossa mãe, a criticar também em nossa vida. Quem se afasta da própria mãe, afasta-se da vida. Por isso, o primeiro êxito na vida se dá em nosso relacionamento com a nossa mãe. Quem aceitou a própria mãe transmite alegria e é amado e logo atrai outras pessoas. A harmonia com a mãe é a chave para a felicidade. No entanto, para muitos, o ato de aceitar a própria mãe opõe-se a uma experiência prévia. Até o 5º ano de vida, geralmente no período de 3 a 4 anos, são separados de sua mãe. É o caso, por exemplo, de uma criança que é entregue para outra pessoa por um período ou que ficou doente e a mãe não pôde visitar, ou ainda quando a mãe precisou recuperar após ter adoecido. A separação é vivida pela criança como uma grande dor. Onde ela está? Estou perdida? Pergunta-se interiormente. Esse é um trauma, pois o movimento necessário não foi possível. O desamparo de estar sem a mãe e o desespero de não poder ir até ela quando ela é tão necessária conduzem a criança a uma decisão interior. De repente, ela tem outra imagem interior da mãe, que está vinculada à dor e a uma crítica. Muitas vezes, a dor da separação também transforma em raiva ou desespero. Nesse caso, a criança pensa: vou desistir dela, vou ficar sozinha,
Vou manter distância dela. Vou me afastar dela. Vou me retrair. Ninguém está realmente disponível para mim. Estou por conta própria. Depois disso, a criança muda. Quando a mãe retorna, a criança a rejeita ao lembrar-se da dor e se retrai. Por exemplo, já não permite que a mãe a toque. Fecha-se diante dela e de seu amor. Quando a mãe tenta aproximar-se e tomá-la nos braços, a criança a rejeita interior e muitas vezes externamente. A mãe acha, então, que fez algo errado e acaba por também se retrair. Assim, ambas já não conseguem se entender muito bem. Eurico, vamos parar um pouquinho? Porque Sim. eu tô vendo que aqui ele vai continuar. E o Bert, ele já começa o livro e entra em algo assim que é bastante profundo, não é? Quando toca nesse ponto que nós chamamos desse movimento interrompido em direção, aqui está falando em direção à mãe, né? E muitas vezes isso acontece quando a criança em uma situação tão simples e às vezes até corriqueira se sente sem os seus pais, sem a presença desses pais. Mas às vezes o Bert deu até alguns exemplos assim de que talvez a mãe precisou ficar internada em algum momento, talvez deixou a criança, inclusive numa escola, né, precisou se ausentar, fez uma viagem, e como isso pode influenciar dentro da criança. É como se naquele momento a criança olhasse e se sentisse totalmente perdida, não é? Cadê os meus pais? Onde estão? Eu preciso deles e eles não estão aqui. Então, isso que a gente chama de movimento interrompido, e muitas vezes que a gente vê dentro de uma constelação familiar, a gente vai de volta a esse movimento, não é? Cruzar esse trauma e restabelecer de novo esse fluxo de amor para que possa novamente permitir que essa criança se abra. Por quê? Porque essa criança se retrai, não é? E ela se retrai para a mãe e para esses relacionamentos de um modo em geral. Esse movimento ele acaba afetando todos os relacionamentos posteriores. Então veja o quanto isso é importante de novamente estar conectado com a mãe, com o pai, nesse movimento, tomar novamente esse pai e essa mãe, para que isso entre em ordem e possa fluir esse amor que ficou parado lá atrás, né? Então, já vi casos assim de que a criança se sentiu perdida mesmo, por exemplo, estava fazendo compras e a mãe por um momento foi fazendo as compras e a criança ficou ali e ela olhava e ela não encontrava. E aquilo deu algo de muito medo, dor e sofrimento dentro dessa criança e trouxe isso como a minha mãe não está aqui, ela não me quer. Então, esses movimentos nós precisamos olhar realmente com bastante carinho, porque isso pode perseguir por uma vida inteira, essa retração, esse distanciamento, por conta de uma pequena imagem que houve nessa criança. Então, quando nós falamos de movimento interrompido, e aí, isso é possível, então, se restaurar, né? Como é que nós fazemos isso? Aí, como eu disse antes, assim, a gente precisa voltar novamente nesse trauma originário, não é? E voltar, inclusive, antes dele, encontrar novamente esses momentos em que essa criança, por exemplo, esteve com sua mãe, talvez mesmo que tão pequena, quando foi amamentada por sua mãe, que estava com sua mãe totalmente presente, disponível para ela, e aí assim seguir com essa imagem novamente. E aí esse afastamento, né, esse distanciamento e essa retração dessa criança agora pode novamente unir com essa mãe ou com esse pai. E aí na constelação familiar, isso é muito importante quando nós falamos do movimento interrompido. Renê, quer falar alguma coisa?
Legal, né? Porque você traz exatamente uma das primeiras conceituações e 100% de Bert Hellinger, né? E algo que é muito utilizado dentro da psicologia, né? Lembrando que num primeiro momento há uma associação, né? Na Alemanha, na Áustria, né? Da constelação com a psicologia. E nós pudemos fazer alguns exercícios, né, em relação a isso. Eu acho que o Gerhard Pfeiffer fazia algumas vezes com a gente. Eu fiz algumas vezes com a doutora Ursula Frank. Eu acho que você também estava no seminário com a Ursula Frank, quando a gente fez, Marcos. Isso é um bom exemplo de algo que não dá para fazer virtualmente. Tá? Esse é um trabalho com o corpo. Esse é um trabalho com a nossa memória corporal. E se utiliza muito aquilo que a gente chama de holding, né? Contorno, né? É um movimento lento, tanto principalmente em direção à mãe. Quando a gente fala em direção à mãe, existe também um movimento interrompido em relação ao pai. Essa é uma outra conceituação, mas no primeiro momento a gente fala da mãe, né? Da nossa fonte, da nossa origem. E tanto a traumaterapia quanto a somatic experience depois vão utilizar também essa conceituação, né? Tanto na conceituação de trauma como de transe, né? De muitas vezes eu estar num transe de abandono, num transe de insegurança, num transe de falta, mas não uma falta de, eu sinto falta da chave do meu carro. Não, algo essencial me falta, né? Então, sim, como o Marcos bem disse, logo no começo aqui, ele já traz, para aqueles que estão começando a estudar as constelações familiares, essa conceituação é fundamental. A gente vai encontrá-la em quase todas as obras de Bert Hellinger, né? A Larissa já sabe bem disso, né? A gente passou por algumas obras e a gente pincela isso, né? Mas sempre é bom a gente voltar para isso, porque vira e mexe a gente se depara com pacientes com o movimento interrompido. Ou seja, eles travam, é aquela coisa, tá na boca do gol, não tem goleiro e para. Olha assim, fala, não sei o que fazer. Né? Quer dizer, acontece alguma coisa que a pessoa, como o Marcos falou, tá no supermercado, tem um monte de gente, tá na praia, tem um monte de gente, eu fui atrás da minha bola vermelha. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Meu Deus, eu começo a gritar, eu começo a espernear. E muitas vezes a mãe está a poucos metros, mas aquele choque, né, faz com que eu perca a conexão com o meu corpo. Né? Por isso, novamente, isso é um trabalho corporal. Né? Obrigado, Marcos. Exato. E complementando aqui, trazendo isso que o Bert colocou para nós, o quanto essa desconexão, né, com a mãe, que nós estamos falando aqui, representa e mostra uma desconexão com a própria vida. O quanto essa falta que há e esse vazio sentido por essa criança em relação à mãe, depois o acompanhe em relação à própria vida. Então fica também aquela expectativa com a mãe e com a própria vida. Aquilo que eu sinto que falta da mãe e que eu gostaria que tivesse e tenho essa imagem de que não tive, carrego isso para a própria vida. Então, por isso que esse é um dos movimentos, como o René falou, assim, nós vamos ver em vários livros, e também mesmo nesse aqui, nós vamos passar em algum momento por ele novamente, porque esse começo, não é? Eu sempre falo assim, quando a gente faz módulo de constelação, assim, pais e filhos, né? Esse início, né? Onde é que tudo começa, e quando a gente fala da mãe, é ali, né? Esse estar com a mãe, ser nutrido pela mãe, acompanhado dentro do ventre da mãe, respirando juntamente, e de repente vai chegar um momento que tudo ali vai ficando apertadinho, vai chegando uma hora que ali já não cabe mais, e nós precisamos experimentar algo novo, né? E assim sucessivamente. Por assim dizer, podemos falar assim, várias crises, já que estamos aqui dentro de uma pandemia, várias crises que nos convidam a olhar, né, de uma nova maneira e experimentar algo novo. Porém,
em conexão com aquilo que passou, porque quando perde essa conexão, a gente realmente fica dentro desse movimento interrompido, estagnado e esperando algo. Fica nessa espera, como se lhe faltasse algo e essa sensação do vazio. E por isso essa retração, não é? Aí eu me retiro, porque não me foi dado tudo aquilo que eu achei que tivesse que receber ou tudo aquilo que eu achei que precisasse naquele momento. Então veja quanto isso reflete ao longo da vida por conta de uma imagem que foi armazenada, como o René disse, no corpo. E também no corpo é muito bom quando a gente consegue fazer esse trabalho de trazer uma nova imagem que mostra também algo que realmente aconteceu com você e que isso é armazenado no corpo também. Então, é uma reprogramação também através do corpo, dessas células e dessas informações que foram armazenadas. Então, esse é um trabalho muito importante. Ô, Larissa, eu vi que tinha pergunta aí. Eu não consegui acompanhar a pergunta, mas eu vi alguma coisa. Como está chegando aqui no tempo, eu acho que poderia abrir esse espaço aí para a pergunta. Tá bem. Nós temos duas perguntas no chat aqui, duas colocações, e eu tô vendo que o Marco também está com a mão levantada. Eu posso ler primeiro as perguntas do chat? Ok. A Mariane pergunta o seguinte: este movimento interrompido, tanto de pai quanto de mãe, reflete na vida profissional? Mariane, eu vou responder e até com uma frase bem curta, assim, quando o Bert fala para nós, olha, o sucesso tem a face da mãe, tem o rosto da mãe. Então, só para você ver a dimensão que isso ganha, não só no aspecto pessoal, mas profissional, quando eu estou distanciado da minha mãe, eu estou distanciado dessa conexão com a vida que vem através da mãe, eu também então me distancio, inclusive, dessa missão que vem por esse lado profissional. Então, sim, isso tem um grande impacto na vida profissional, essa desconexão com a mãe, já que nós estamos falando da mãe especificamente aqui nesse início, tá? Isso tem sim. E, mais uma vez, a gente vai ver isso ao longo desse livro também. Ela está sorrindo e fazendo assim, então acho que Ela tá aqui? Cadê? tá aqui, ela tá com um Faz sorriso bem tá ali. bonito. Mariane, então tem sim. É muito bom quando a gente consegue olhar para a mãe e, como o Bert fala, não é, de tomar tudo aquilo que a mãe tem para nos dar, não é? E tomar esse grande sucesso que vem também da mãe. E aí algo também se abre em nós nessa nossa vida profissional. Então, se a mãe é aquela, né, que nutre, então dentro da nossa profissão também aquilo que nos nutre tem essa correlação. E aí estamos bem, estamos felizes quando temos na profissão, quando temos a nossa mãe conosco. Sabe que eu precisei de um serviço, né? E aí era de um piscineiro, ele precisava secar uma piscina que estava lá, é uma casa e a piscina foi ficando lá, choveu, né? E precisava cuidar daquilo. E foi agora, esse tempo assim que estava frio, essa semana. E era em outra cidade, eu pedi para um rapaz me ajudar, ele me ajudou e ele filmou o rapaz trabalhando naquela piscina. E tava um frio e ele tirando aquela água da piscina e ele estava assim cantarolando, cantando. E eu percebi isso no vídeo, né? Porque ele mandou o vídeo, o cara que filmou nem percebeu, ele só simplesmente estava querendo me passar que o serviço tinha sido feito, né? Imediatamente ao olhar para aquela pessoa, assim, a sensação é, nossa, esse tem a mãe, porque trabalha feliz. Seja lá o que estiver fazendo, sem qualquer tipo de julgamento, mas era uma felicidade genuína dele e depois ele quis mostrar todo o serviço que ele fez e deixou tudo certinho e falou assim, esse é um que tem a mãe no coração.
Posso ler aqui o da Mel? A Mel compartilhou assim: quando o movimento primário é interrompido ou não pode ser expressado, a pessoa vai para o movimento secundário e assim perde a espontaneidade. É uma gestalt que não pôde ser finalizada e por isso a pessoa vai para o movimento secundário, um movimento pensado, planejado, sem espontaneidade. Todos temos um movimento interrompido com nossas mães e pais. A pergunta é: no que isso nos afeta? E aí o Renê já fez aqui, acabou de fazer uma colocação, que eu acho, Renê, que tem a ver com essa questão. O Renê colocou assim: como nos fala Bert Hellinger, de nossa mãe recebemos a vida, de nosso pai a direção. O movimento interrompido vai afetar estas esferas em maior ou menor grau, variando de caso a caso. Isso. Eu acho que a Mel, na verdade, ela não fez uma pergunta, eu acho que ela fez uma colocação, Uma colocação. assim, não é? Uma provocação também, né? Eu tô vendo aqui. E sim, isso acontece muitas vezes, não é? De você, para não se aprofundar e não olhar para aquilo que realmente atua internamente de forma mais profunda, eu fico aqui em uma certa superficialidade, não é? Naquilo que você colocou aí, talvez em um outro centro ligado 24 horas, talvez seja a razão, né? O pensar, ou a reação, o agir. Agora, é interessante assim que, Mel, em algum momento, por exemplo, nós somos sempre convidados a olhar para isso, né? A vida vai dando sinais assim e quer saber quando isso vem tão forte, mesmo que você não queira, quando vêm os filhos. Aí eles mostram, assim, escancarado para nós todo esse movimento profundo que ainda precisa ser alcançado. Isso é só um exemplo, não só os filhos, mas realmente quando vem os filhos é um convite forte, porque assim, não se pode esconder nada desses filhos, dessas crianças. E aí, na alma, eles sentem tudo e mostram isso para nós. E aí chegou a nossa vez, chegou o nosso momento, então, de fazer algo bom com isso. Não sei se você já viu isso também, já que você fez uma partilha, você pode compartilhar isso aí também. Ah, ela colocou a vida o tempo todo nos convida a olhar e tomar os nossos pais. Acho que é isso, né, Lari? Isso mesmo. Ela riu e fez um joinha. Ó, a Alice fez também uma pergunta quando o Renê falou assim, o menino vai atrás da bola vermelha e de repente olha, não vê os pais, se sente perdido. Então é esse movimento, Alice, assim, de que se distanciou ali, os pais estavam até próximos, mas ele não estava vendo, e essa criança carrega em si essa imagem. Os meus pais não estavam no momento que eu mais precisei. E isso tem um efeito na alma, e por isso aqui é que eu falei aquilo da criança que se retrai. Eu tenho um exemplo que aconteceu na nossa família. A gente estava numa praia, aliás, Larissa, perto de vocês aí, Balneário Camboriú, eu era pequenininho, é perto, né? É perto? Mais ou menos. E o nosso irmão, meu irmão caçula, ele devia ter uns 3 aninhos. Né? E nós estávamos assim ali no guarda-sol, meu pai estava com ele na beiradinha do mar, brincando ali, fazendo castelinho e tudo. E eu também estava junto ali. Meu pai voltou pro guarda-sol e falou para minha mãe assim: olha, ele está ali. Olha o tempo, Alice, disso. Ó, o Marcelo, que chama meu irmão, Marcelo está ali. E ali onde? Ali onde? Ali onde? Cadê? Isso foi assim, um momento. Nesse caso, isso se estendeu muito, porque nessa de estar ali não via, e depois já começou a ficar aquele desespero e procura. Ele começou a chorar, eu vou resumir porque a gente está até sem tempo. Nessa que ele começou a chorar, passou alguém do salva-vidas e levou ele para um outro posto, totalmente distante. Eu sei que nessa situação toda,
E era numa época assim que Camboriú era cheio de argentinos, minha mãe estava desesperada, ela falou assim, alguém já pegou, não para falar mal de argentino, nada disso, mas assim, porque tinha bastante estrangeiro ali. E nós ficamos 2 horas procurando essa criança. E aí nós fomos achar assim, depois de muito tempo, ele estava com uma pranchinha dele, ele estava com uma pranchinha, brincando lá, numa partezinha da praia, acompanhado por um salva-vidas. Esse salva-vidas viu essa criança, que estava desesperada, como o René falou assim, cadê os meus pais? E levou distante, e aí nós demoramos bastante tempo para encontrá-lo. Isso tem um efeito. Isso também precisa ser olhado, porque aquilo que nós falamos dessa retração, desse distanciamento, dessa sensação de abandono da criança. E foi abandonada pelos pais? Não. Agora, como a criança viu isso, foi dessa forma. Se o René quiser falar da bola vermelha aí, eu não sei se isso já te responde, Alice. Não, Marcos, eu acho que é essencial esse final que você pontuou, né? Existe a experiência em si e existe a forma como a criança processa a experiência. A gente tem N pesquisas com gêmeos, né, na psicologia, e aí a gente tem exatamente isso. Eu vou pegar o Eurico, que está aqui do meu lado, né? O Eurico, ele de repente tem aqui 2 irmãos, né? O René e o Marcos. Aí o Eurico vai lá, ele compra um sorvete, né? Pergunta, Marcos, você gosta que sorvete esse? René, você gosta que sorvete? Ele compra os sorvetes e entrega, assim. Né? Anos mais tarde, a Larissa pergunta, então, René, Marcos, vocês têm alguma lembrança, né, do pai de vocês, do Eurico? Aí o Marcos vira e fala, não, eu lembro muito bem, um dia ele comprou um sorvete que a gente queria, tal. E eu imediatamente viro e falo, mas ele comprou o sorvete que você gostava, eu fiquei com aquilo que sobrou. Aí você vai falar, não, René, ele perguntou, ele deu aquele que você gostava, ele te deu morango. Eu odeio morango. Ele deu o que você gostava, o que eu não gostava. Quer dizer, eu, de certa forma, por algum motivo, eu estava com o ovo virado, eu estava de mau humor, mas eu processei que aquele momento que para o Marcos foi maravilhoso, para mim não foi. Né? E assim, o papai, ele vai fazer o melhor, mas isso não quer dizer que isso vai ser internalizado como melhor. Né? Então, existe essa questão da memória afetiva da experiência. Né? E tem várias coisas passando. Nesse momento exato aqui, né? O Marcos está falando, a gente está num momento de pandemia, a gente está trabalhando, a criança está gritando lá embaixo. Quer dizer, cada um está processando essa informação de uma forma muito singular. E, de repente, vai ter gente que vai ouvir o Marcos falar palavrão, coisa que não acontece, né? Porque veio. Né? Então, existe a experiência e a forma como eu processo a experiência. E isso, muitas vezes, também vai causar um movimento interrompido, mesmo que ele não tenha sido proposital, ocasionado. Em outros casos, e Bert deixa isso bem claro, existe um movimento interrompido por uma necessidade de saúde. A mãe não se recuperou bem da gravidez, ou a criança teve icterícia, a criança é como se diz, um filho que nasce antes do tempo e fica na UTI, ou seja, ela fica separada do corpo da mãe por mais de um dia. Para a criança, isso é traumático, porque ela estava respirando e se alimentando através do corpo da mãe. Ou seja, ainda não existe um sistema neurológico desenvolvido para entender, agora eu nasci, agora eu tenho que me virar sozinho. Não, nós ainda somos um ser puramente sensação. E é aí que vai ficar armazenada todas as informações, no corpo. Sim, então é que essa questão que eu não estava entendendo do corpo, então na verdade é o corpo emocional, né? Porque eu estava tentando entender no corpo físico, porque quando tu sente um susto, ok, tu sente um susto naquela hora, é que eu tinha entendido outra coisa, né? Mas é a sensação que fica naquele momento e que fica gravada. É isso que quer dizer com a sensação
no corpo. Obrigada. Tá bom. Eu fiquei olhando se o René ia falar alguma coisa. Então, mas não preocupa não que se mostra no corpo físico também, viu, Alice? Essas não são apenas assim sensações e emoções, isso também, e dependendo da profundidade com que isso acontece, também mostra inclusive no físico, né? Algumas somatizações aí que vêm em decorrência desses movimentos lá de trás. Essa intelectualização, né, que a nossa colega até falou, né, da questão da Gestalt diferente, né, de uma Gestalt primária e depois uma secundária, esse é um processamento bastante avançado que nós adultos fazemos, né? Quando somos jovens, bebês, ou quando somos crianças, nós somos corpo puro. Né? Então a sensação é pura, a emoção é pura, e isso depois vai ser reinterpretado, ressignificado, às vezes com as lentes do trauma, né? Então, na psicologia, quando a gente fala corpo, a gente fala corpo, né? Essa questão de diferenciação de corpo emocional, físico, espiritual, isso é outra forma de se ver, né? O trauma se dá no corpo, sensação, e é lá que fica a memória. Né? Agora, num processo terapêutico, você vai processar isso em diferentes esferas, como na emocional, na intelectual ou talvez na espiritual. Ô Larissa, agora eu não sei, tem mais por nosso tempo tá aí. Nós temos algumas partilhas aqui no chat, algumas partilhas, e tem uma pergunta da Joana aqui. E o Marco Reis ainda está com a mão levantada, mas como você falou, de fato nós já estamos com o nosso horário bastante adiantado. Quando acontece isso, eu pergunto para vocês o que vocês acham melhor, podemos deixar os questionamentos para a próxima terça-feira, como for melhor. Marco sempre faz isso. Você viu, eu sempre gosto. Eu sempre deixo alguma coisa pro René assim para ficar aquela emoção no começo da aula dele, do encontro. Não, eu falo até da questão do tempo, eu tô tranquilo, mas é mais para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco hoje, não é? Talvez vai ficando algo muito longo, mas se você quiser ver as partilhas. Ô Marco, você precisa falar hoje? Cadê você, Marco? Tô te procurando aqui. Oi. É bem rápido, é mais um registro. Primeiro, a força feminina da expressão do Bert Hellinger, quando ele faz a apresentação da autobiografia, ele fala de Sophie e fala da biógrafa. E ele fala com muita força isso. E eu tenho sempre registrado a presença feminina nesse campo de estudos. Nós estamos agora com 51 pessoas, apenas 5 homens. Eu, Marcos, René, Geraldo e Eurico. Então, a força feminina que está neste campo de estudos e de transformação da humanidade vai gerar a direção feminina da humanidade, e é exatamente o que a gente precisa para a gente ter sucesso. Tá? Então, eu quero aproveitar e registrar aqui as boas-vindas às novas pessoas que integraram o nosso grupo de estudos, que a gente se reúne aí desde 2016. Então, é sempre muito bom ver pessoas novas chegando a esse campo de estudos. Ontem, com a Isabela, e sob a coordenação do Geraldo, nós chegamos a 63 pessoas, a maioria mulheres. Homens, eu e Geraldo. É isso. Obrigado, boa noite a todas. Né? E acho que nós, 5, vamos liberar o nosso campo feminino aí, vou chamar todas nós. Estamos caminhando. Obrigado, Marco.
Larissa, que teria mais de comentário que você falou no chat? Uns comentários aqui bem legais, bem provocativos, de bastante reflexão. Quer que eu leia? Diga, diga. Então, tá É bom. bom ficar registrado para o pessoal, né? Que vai Isso, acompanhar depois. fica registrado para o pessoal que vai ouvir no YouTube. Eu vou deixar registrado também a pergunta da Joana, porque a gente já pode, se for possível, retomar na próxima semana com essa pergunta que ela fez, então, certo? A Joana, ela perguntou o seguinte, cadê a pergunta dela? Gostaria de saber o efeito ao contrário, uma mãe superprotetora não é prejudicial? E a Thelma, ela fez uma partilha aqui de que ela colocou assim, preciso urgentemente olhar para os movimentos interrompidos em mim. E que ela trabalha com a constelação há 3 anos e não consegue se manter financeiramente. Então, ela agradece pela partilha do conhecimento e agradece a Bert por tanto conhecimento partilhado. E a Mel vem aqui fazer mais algumas colocações, assim, algumas provocações. Ela só dá risadinha aqui, eu estou vendo ela aqui no cantinho. Somos únicos e assimilamos as experiências de forma singular e estamos sempre interpretando as situações. Podemos fazer uma experiência com nossos irmãos e pais, lembrando de uma história que passou. Assim poderemos presenciar que cada um terá assimilado a situação de uma forma diferente. Por isso, o passado deve ser deixado em paz. Nós sempre interpretando as coisas nós sempre interpretamos as coisas de forma muito particular. E daí ela fala, o trauma nos acompanha. Se temos medo de algo, esse medo está conosco, faz escolhas conosco. Daí vem outra pergunta provocativa. Será que somos livres para escolher? Ou será que fazemos boas escolhas dessa forma? Então já tem bastante elementos para a nossa próxima aula. Essa questão aí já das escolhas, do livre-arbítrio, dá para a gente ficar um encontro inteiro falando sobre isso, as consciências que atuam, não é? Como é esse livre-arbítrio se eu reconheço que existe, além de uma consciência pessoal, uma consciência familiar, coletiva, que também atua e que também traz informações e que vela para que todos tenham o seu lugar e que ninguém seja excluído. Veja que agora estou deixando já mais uma provocaçãozinha aí para nosso próximo encontro aí com o Renê. Alguém que perguntou da mãe superprotetora, bem legal também isso. Esses tempos tava rolando um videozinho aí que talvez alguns de vocês devem ter visto, assim, quando a mãe não corta o cordão umbilical do filho. Bem provocativo. E se alguém tiver o link ou alguma coisa para colocar aí, então, quem perguntou, não sei como é o nome desse vídeo aí, assim, mas foi algo que eu vi que despertou realmente, assim, muito debate, né? As pessoas olhavam aquilo assustadas até, assim, e só estou colocando isso para a gente também já trazer para nossa reflexão um pouco mais. Posso falar uma coisa rapidinha? Vocês falaram aí dos homens e das mulheres. Não sei se vocês se lembram, quem estava lá em 2013, na Zíbia Gasparetto, quando o Bert fez uma brincadeira, ele disse assim para a plateia, um homem não pode ser um constelador. E aí a plateia, como assim? E aí ele disse, por isso eu escolhi essa mulher tão maravilhosa para seguir junto comigo. Foi quando ele apresentou a Sophie para todos nós, né? Ele adorava fazer essas provocações, né? Sim, eu lembro, Cris, eu lembro. Lembra? Bert, eu lembro que ele falou assim, foi quando ele estava já colocando a Sophie cada vez um pouquinho mais à frente, né? Apresentando mais a Sophie. Bem legal. Alguém colocou aí que viu o vídeo ontem mesmo. Esse videozinho aí, eu só não sei o nome para falar. Meus queridos, acho que então, muito obrigado por hoje. Obrigado, Renê. Sempre é muito, muito bom quando a gente pode ter esse momento juntos. Obrigado a todos aí que estiveram, né? Todos os nossos velhinhos e os novos, Lari, querida, e todos que sempre dão todo o suporte para que esse grupo se realize. É sempre muito,
muito bom estar aqui. Eu falo que, especialmente nesse momento, assim, mesmo na correria do dia a dia, eu cansado, quando a gente vem aqui, nossa, para mim é uma entrega tão amorosa, assim, é tão gostoso partilhar com vocês que acontece isso, ó, a gente extrapola o horário, não vê o tempo passar. Então, obrigado, um enorme beijo no coração de vocês aí, uma ótima semana e até a próxima terça. Renê, se você quiser deixar algum recadinho aí, fica à vontade. Próxima terça, gratidão, Marcos. Vamos seguir aí junto o bate-bola. Gratidão, gente. Pessoal, obrigada a todo mundo. Só lembrando que algumas pessoas vieram falar comigo no chat privado. Para participar desse grupo, basta entrar no link, que é sempre o mesmo link, no mesmo horário, toda terça-feira, tá? Não existe nenhum grupo de celular, nada disso. Todos e todas são sempre muitíssimo bem-vindos. Basta entrar assim uns 15 minutinhos antes na sala, porque a gente sempre combina, conversa quem quer fazer a leitura, e daí, sem mistério nenhum, tá? Foi muito legal hoje. Só para confirmar aqui com vocês, nós paramos na página 25, lemos até o primeiro parágrafo, é isso? Isso. Confere, então. Tá, marquei aqui. Então, um beijo. Muito bom ver todo mundo. Até a próxima terça. Cuidem-se bem. Tchau, queridos e queridas.